Aleluia, glória a Deus, você pode celebrar Jesus. Que lindo, gente, foi uma festa muito especial, a nossa vigília de celebração dos 90 anos da nossa igreja. Foi algo muito gostoso, muito precioso estarmos juntos como igreja de Jesus, reunida para celebrar 90 anos de história daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele tem nos conduzido nessa terra, e com uma alegria de poder celebrar uma igreja viva, uma igreja que se move, que avança, que continua evangelizando, que continua discipulando, que vive restauração e que crê na multiplicação que Deus tem a realizar no nosso meio. Glória a Deus, nós estamos muito felizes com isso. Tem sido um tempo muito especial. A propósito, foi feita toda uma coleção aí dos nossos 90 anos. O que vocês acharam, gente? Tá legal? Tô bonito? Nem tanto, né? O moletom bonito, né? Mas olha aí, ó. Olha que legal. Viu? Que bacana. O pessoal é muito criativo, né? Ficou muito bom mesmo. E é bem quentinho também. Olha que gostoso. Mas glória a Deus. Gente, que bênção. Que bom estarmos aqui hoje para juntos celebrarmos o nosso Deus. Olha só que chique. Até uma canequinha aqui agora, ó. Vou até tomar uma água agora. A água não é dos 90 anos, ó. Glória a Deus. Gente, que benção. Glória a Deus por termos pessoas hoje também convidados, nós que estão aqui. É uma alegria a gente receber cada um de vocês e sermos igreja juntos. Tem sido um tempo precioso que Deus tem nos dado. Eu sou o Michel, não me apresentei antes, né? Mas sou casado com a Carla, essa linda mulher que está aqui na minha frente, olha. A propósito, gente, deixa eu esclarecer algo aqui que ela me pediu da semana passada, porque a Carla, né, foi uma aliança com a maternidade, ela pregou, e quando ela estava falando, eu estava sentado aqui na frente, e ela disse, não sei se eu vou conseguir me concentrar com toda essa belezura. Eu confesso para vocês que no primeiro momento eu digo, meu Deus, a Carla se declarando aqui, né? Opa! Já mudei minha postura ali, mas quando eu olhei para o lado, era a Cecília, a filha do Pietro e da Kena, que estava olhando e sorrindo para ela. Mas tudo bem, eu ali na hora, Deus já me colocou no meu lugar, mas o pessoal que estava sentado ali não viu a Cecília, porque ela estava ao meu lado, então todo mundo achou que era para mim mesmo, né? Então, foi uma declaração, mas bênção, glória a Deus, especial, estamos aliançados. Essa semana a gente completa 26 anos de casados, né? No dia 20, na quarta-feira. Glória a Deus por isso. Que benção, muito bom. Somos pais da Carol, da Bela. Gente, eu estou com 47 anos. E é especial poder pensar que neste olhar para uma aliança com o Senhor, eu já firmei, para a glória de Deus, a minha aliança com Ele há mais de 30 anos. E nesse tempo, eu venho experimentando, de fato, o poder transformador dessa aliança com o Senhor. E esse poder transformador dessa aliança tem agido em todas as áreas da minha vida. Isso tem sido muito especial. Eu não sei se você está aqui hoje, se você já tem uma aliança definitiva e exclusiva com Jesus. Mas se você ainda não tem, faça isso. Isso é o que tem mudado a minha história. Isso é o que tem transformado a minha vida. Porque eu, por mim mesmo, gente, não sei o que seria. Mas, diante dessa aliança com o Senhor, Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa história, e isso tem sido muito especial. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que essa aliança de Jesus, ela foi fundamentando, ela foi conduzindo cada uma das alianças que eu fui fazendo ao longo da minha jornada. Por isso, falar sobre o casamento, essa aliança do casamento, de fato, o meu casamento ele tem sido sustentado diariamente por esse poder da aliança com o Senhor, da aliança com Deus. A aliança com as minhas filhas,
ela também está firmada na aliança que eu tenho com o Senhor, assim como com os meus pais, com o meu irmão, que hoje eu tenho o privilégio de ter meu irmão aqui comigo, aqui ao lado, está ali o Marcelo e a Fábio, meu irmão está aí hoje. Então, a minha aliança com a igreja de Jesus, estarmos aliançados aqui juntos como igreja, com a minha vocação, com os meus relacionamentos, a minha forma de me relacionar com os recursos financeiros, com tantas coisas que Deus vai colocando diante de nós, tudo com base nessa aliança que temos com o Senhor. Ou seja, ela influencia em todos os aspectos do nosso dia a dia. E hoje nós estamos juntos para celebrar essa semana que foi muito especial como igreja. São 90 anos de uma aliança exclusiva e definitiva dessa igreja com Jesus Cristo, dessa igreja com a palavra de Deus e com a proclamação do Evangelho, do amor de Deus, da nossa casa para as nações. E é dessa forma que nós estamos celebrando. Por isso que é muito significativo a gente comemorar, de fato, esses 90 anos, diante de tudo aquilo que Deus já fez até aqui, e firmes nessa aliança, crendo naquilo que Ele vai continuar nos conduzindo, para que a gente continue avançando, e crendo que Ele certamente fará grandes coisas. Eu quero te encorajar, inclusive, a assistir o documentário. Foi feito um documentário muito completo, assim, dessa jornada dos 90 anos, onde uma equipe muito grande se dedicou, se envolveu e está há anos trabalhando nisso. Então, é muito legal se você puder assistir esse documentário. Foram materiais, entrevistas que foram separados, preparados para esse momento. E a nossa comunicação, gente, fez um trabalho incrível, ficou realmente muito bom, muito especial, emocionante assistir. E é importante que a gente possa também conhecer mais da história, daquilo que Deus tem feito no nosso meio, como chegamos até aqui. Inclusive, para você que chegou agora, que está conhecendo essa igreja agora, conhecer um pouquinho da história e do que Deus vem fazendo ao longo dos anos. E nesse ano, nós, dirigidos pelo Espírito Santo, fomos desafiados e encorajados a renovar essa aliança que é histórica com Deus e convidar você que está nesse tempo conhecendo a Cristo também, a conhecer, a fazer, a viver essa aliança exclusiva e definitiva com Jesus Cristo. Ele é o Senhor dessa igreja. E, portanto, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser, cada dia mais, o Senhor da minha e da sua vida sobre todas as áreas. E durante esses últimos 3 meses, pelo menos 3 meses, nós temos aqui ensinado sobre a aliança à luz da palavra de Deus e as várias implicações a partir dessa aliança no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na maneira como nós vivemos, como nós avançamos na nossa jornada. Nós falamos aqui o impacto que essa aliança tem sobre os nossos relacionamentos, sobre a vocação, sobre a vida profissional, os nossos relacionamentos com irmãos biológicos e irmãos espirituais. Falamos sobre a questão da saúde emocional, saúde física, espiritual, a relação com a igreja de Jesus, com os recursos, enfim, com tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. Também uma aliança com a nossa família, bem como uma aliança com a paternidade, e semana passada uma aliança com a maternidade. Semana a semana, cada um de nós foi convidado, foi convocado a escolher única e exclusivamente Jesus Cristo. E sabe por quê que a gente fez isso? Porque Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele foi exaltado pelo próprio Pai, a fim de que tudo e todos o conheçam e o adorem. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre Jesus na carta aos Filipenses, ele descreve essa verdade espiritual, convidando cada um de nós a viver como Jesus viveu. E a gente pode observar, Filipenses capítulo 2, a gente pode ver as próprias palavras dele, o que ele diz. Filipenses 2, a partir do verso 1, todos os textos que eu for falando, eles vão aparecendo aqui já automaticamente.
você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia, fique à vontade. Mas o texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que lindo esse texto, o que o apóstolo Paulo está falando. Veja também o que o rei Davi declarou sobre Deus. Ele diz: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Está lá em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Então, queridos, nessa semana, especialmente lá na vigília que tivemos, na sexta-feira, a gente pôde celebrar o aniversário de 90 anos da igreja e o compromisso da igreja com a missão de tornar Jesus o único Deus, o Todo-Poderoso, conhecido aqui do Rio Grande do Sul para as nações. A propósito, quem aqui estava lá na vigília? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha, tinha um bom número aí, glória a Deus. Foi muito especial, né, gente? Quem estava lá foi uma festa muito linda, que Deus nos presenteou. Depois você pode assistir toda ela pelo YouTube, já está lá no canal da igreja. Você pode também estar assistindo. Mas o que nós celebramos nessa semana, sobretudo, é essa aliança exclusiva e definitiva que, como igreja, fizemos com Jesus e continuamos renovando essa aliança. E durante essa série de mensagens, muitas pessoas foram convencidas pelo próprio Espírito Santo a renunciarem voluntariamente às suas alianças passadas, feitas com falsos deuses. Foram convidadas a deixar para trás objetos, livros de ocultismos, guias, imagens de orixás, a desfazerem pactos feitos com espíritos diabólicos, demoníacos, e muitos fizeram isso e abandonaram e consagraram tudo isso à destruição. Consagraram as suas vidas ao Senhor. Para a glória de Deus, muitas pessoas foram libertas pelo poder de Jesus. Você pode celebrar Jesus, você pode glorificar. Lá, desde o início da série, nós separamos um lugar e para que a gente pudesse, cada pessoa, consagrar tudo aquilo que fosse ídolos na nossa vida, colocar sobre pactos que pudessem ter sido feitos no passado, e isso foi realmente queimado e consagrado ali, e realmente para que cada um de nós possa viver essa aliança de forma exclusiva com o Senhor e definitiva com Ele. E nós, queridos, estamos experimentando algo poderoso, como registrado lá em Atos, capítulo 17, a gente vê quando lá em Atenas, Paulo, ele anuncia Jesus como o Deus desconhecido, mas real, o Senhor absoluto. Paulo tinha como objetivo mostrar de forma visível que eles não precisavam mais buscar aqueles falsos deuses que eram limitados e que não podiam, de fato, ajudá-los, mas que em Jesus eles teriam tudo. Está lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 22. O texto diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando Paulo ele chega em Éfeso, o poder de Jesus começa a abrir os olhos daqueles que estavam enganados, daqueles que estavam buscando socorro onde jamais eles encontrariam. Atos capítulo 19 diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é tão profunda, que é marcante, ela penetra o nosso coração, ela nos encoraja, nos confronta, nos ensina, nos instrui. Obrigado por isso, Deus. Pai amado, obrigado por essa semana tão preciosa, onde a gente pôde celebrar os 90 anos da Igreja Batista Monte Serra. Mas essa celebração, Pai, ela tem a ver com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque nós podemos estabelecer essa aliança com o Senhor, essa aliança de forma exclusiva e definitiva. Obrigado, Pai, porque tudo aquilo que não vem de Ti, nós podemos rejeitar, renunciar e abandonar. Tu és o único Deus, Tu és o único Senhor, a quem nós queremos seguir, a quem nós queremos continuar entregando o nosso coração, rendendo a nossa vida. Pai, Tu és Senhor sobre nós. E nós pedimos que o Senhor continue guiando-nos, que o Senhor continue nos direcionando em todas as coisas. Pai amado, que se ainda há algo que tem tomado lugar de honra na nossa vida, que possa ser renunciado hoje. Pai, mostra-nos, revela-nos, porque nós queremos permanecer exclusivamente contigo. Te entregamos nosso coração nessa manhã, cada um de nós aqui, o Senhor conhece as nossas vidas, necessidades, e nos rendemos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje então é a nossa última mensagem da série. Nós queremos concluir falando sobre o tema dessa mensagem hoje é sobre a profundidade e a extensão da aliança de Deus conosco. Se você ainda tiver alguma dúvida, alguma questão sobre o porquê fazer essa aliança exclusiva e definitiva com o Senhor, eu oro para que Deus possa abrir os seus olhos nessa manhã
e que você possa realmente tomar resoluções com Ele hoje mesmo, antes mesmo de sair desse lugar. O texto base nosso hoje está lá em Jeremias, capítulo 32, dos versos 38 até o 41. Você pode, então, acompanhar comigo aqui. Jeremias 32, a partir do 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com ele uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Queridos, eu gostaria hoje de poder chamar a sua atenção para mostrar as bênçãos que estão por detrás dessa aliança exclusiva e definitiva que temos com Jesus. E a primeira bênção que podemos identificar é a profundidade da aliança do amor de Deus por nós. Martinho Lutero diz que o pecado por trás de todos os nossos pecados é confiar na mentira da serpente de que não podemos confiar no amor e na graça de Cristo e que devemos resolver o problema com nossas próprias mãos. 1 Crônicas 16, 34 diz, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor e a sua bondade duram para sempre. Quando Deus ele escolheu a nação de Israel para torná-lo seu povo exclusivo, Deus está estabelecendo aqui o princípio da bênção para atrair as nações para si. Deus ele sempre quis abençoar. O princípio divino relacional é baseado num amor que se entrega em favor, que instrui, que capacita, orienta, que discipula, que disciplina, que corrige e que ama. As palavras que lemos foram escritas para a nação de Israel, dentro de um contexto, de um prenúncio do cativeiro babilônico, quando Deus está dizendo para a nação de Israel que restauraria a terra de Jerusalém, que ainda seria destruída pelos babilônios, mas a sua aliança de amor para com eles faria com que o Senhor os trouxesse de volta, para que eles pudessem viver em segurança. O texto de Jeremias ele é profético. E a seguir, no capítulo 33, ali, versículos 10 a 16, nós temos o relato do anúncio da vinda do renovo, que restauraria todas as coisas, falando sobre Jesus. O versículo 15 diz, naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Entretanto, essas palavras, elas servem como palavra de esperança e segurança para nós hoje, que somos o Israel de Deus, que somos a igreja de Jesus nessa terra. Nós vivemos nesse mundo hoje como um processo transitório daqui até a nossa verdadeira pátria, porque aqui não é a nossa pátria, e certo de que todas as coisas serão restauradas e nós viveremos eternamente naquilo que a Bíblia fala que é a Nova Jerusalém. E essa passagem profética, portanto, ela nos revela esse caráter da profundidade da aliança de amor de Deus com o seu povo. E se a gente olhar mais detalhadamente para os versículos que nós lemos, o versículo 38, ele diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E, queridos, eu penso que essas escolhas refletem o amor. Nós amamos aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós desejamos amar. Deus ele nos fez livres, de modo que nós podemos escolhê-lo ou rejeitá-lo. Muitas pessoas perguntam por que Deus fez isso, por que Ele não nos fez sem a possibilidade de rejeitá-lo, mas a razão é porque Ele nos ama e a base de um relacionamento é a escolha de querer amar. Henry Nouwen, ele fala no livro O Retorno do Filho Pródigo, ele diz que a questão não é como vou encontrar Deus,
mas como posso me deixar encontrar por Ele? A questão não é como vou conhecer a Deus, mas como posso me deixar conhecer por Deus? E, finalmente, a questão não é como vou amar a Deus, mas como posso deixar-me amar por Deus? Deus está procurando por mim, tentando me encontrar e desejando me levar para casa. Deus, Ele tomou a iniciativa de nos amar. Perto ou longe, nós precisamos perceber se estamos respondendo a esse amor. Na parábola do filho pródigo, tanto o filho que ficou em casa como aquele que foi embora estavam distantes do amor do Pai. Deus, porém, Ele não muda o seu amor por nós. Isso mostra a profundidade da aliança dEle conosco. Ele nos escolheu, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. Ele deseja fazer essa aliança de forma constante comigo e contigo. A profundidade dessa aliança está no amor permanente que Deus tem por nós. E o versículo 40, ele nos fala sobre isso. Diz, farei com eles uma aliança permanente. Veja a profundidade dessa aliança. No versículo 40 e 41 diz, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Terei alegria em fazer-lhes o bem. Veja o caráter de Deus nessa aliança de amor com você e comigo. Eu não sei se ao longo da sua jornada, se ao longo da sua vida, você já teve algum tipo de decepção com pessoas. O mais provável é que sim, que você já tenha se decepcionado com alguém, com alguma pessoa, porque nós somos maus e até os nossos atos de bondade são comparados a trapos de imundície. Deus, portanto, se apresenta como aquele cuja a alegria está em nos fazer o bem. É assim que Ele se relaciona conosco. E como pais, quem é pai aqui já tem um pouco de noção sobre isso, sabe um pouco o que isso significa, porque ver a alegria dos nossos filhos é algo que alegra o nosso coração, mas não é sempre que a gente consegue fazer isso. Não é sempre que a gente consegue gerar essa alegria, porque nós somos limitados, de fato, como seres humanos que somos. Perceba ainda que, na profundidade do amor inserido nessa aliança de Deus, o texto bíblico diz que Ele mesmo nos ajudará a viver a nossa parte nessa aliança. Versículo 40 e 41 diz, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. O capítulo 33, versos 6 a 8, as bênçãos de Deus ficam evidenciadas como ações intencionais dele para com o seu povo, expressando a profundidade desse amor. E isso é revelado pela promessa, queridos, do perdão dos pecados, pela cura, pela purificação, a restauração espiritual, física, emocional e material do seu povo prometida por Deus. Os textos dizem assim, todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. A pergunta que sempre fazemos quando se trata de uma aliança é, e se eu falhar? O que Deus fará? Como vai ser? E o nosso problema aqui é a dúvida, muitas vezes, sobre o amor. E a razão de perguntas como essa é a nossa mentalidade de uma aliança que é volúvel, que é frágil, que é instável, que está presente na nossa sociedade hoje, e o desconhecimento também do que é de fato a graça de Deus. Nós vivemos hoje com base na meritocracia, naquilo que eu recebo de acordo com aquilo que eu faço, de acordo com aquilo que eu mereço. E talvez aqui, se a gente for pensar e olhar, talvez aqui a gente tenha alguns relacionamentos, casamentos, que estão alicerçados em questões frágeis, em questões que são instáveis, que buscam
a performance para merecer o amor. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é pelo mérito, não é por aquilo que nós fazemos. Eu lembro que quando eu e a Carla casamos, uma frase que apareceu lá entre nós, no início do casamento, era: eu perdoo tudo, menos traição. Então aqui a gente já está condicionando algo, a questão do amor. Eu lembro que aquilo ficava na cabeça como algo, eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu cair nessa área, já era. Mas essa fala, ela poderia gerar sobre nós 2 grandes perigos na nossa vida. O primeiro é que, entre aspas, nos liberava para fazer muitas coisas e usar aquela palavra como justificativa para que não gerasse nenhum problema. O segundo perigo é que o nosso relacionamento ele poderia ser construído com base no medo, na ameaça, e perderia uma das coisas mais lindas que existe em um relacionamento, que é o amor. Esse amor que gerou, de fato, o compromisso de uma aliança e que é baseado na aliança de amor maior, que é a aliança de Deus conosco. O amor vai muito além, queridos, do que fazer algo por medo. Ele nos leva a desejar agradar, desejar admirar, desejar servir, desejar se doar pelo outro. Uma aliança no relacionamento baseado no caráter da aliança de Deus conosco é permanente. Ela não se desfaz, essa aliança de Deus. Mas uma aliança que é baseada nesse tipo de aliança não abre espaço para que se faça o que quiser de forma intencional. Pelo contrário, ela está firmada em um amor tão profundo que me faz desejar me manter fiel a essa aliança junto com a Carla. Eu passo a amar de forma que eu desejo permanecer, eu desejo entregar essa fidelidade. E a partir dessa compreensão, para a glória de Deus, essa frase ela desapareceu da nossa jornada. E todos os momentos, a gente então foi sempre buscando essa intencionalidade de amor um pelo outro, de entregar algo por amor, não por uma obrigação, não por medo, mas sim porque temos uma aliança firmada no Senhor, e essa aliança é o que firma a nossa aliança um com o outro. E o nosso desejo é que todos os nossos relacionamentos possam estar firmados nesse tipo de aliança, nessa aliança que Deus tem conosco. Mas até que nós consigamos compreender de fato a profundidade da aliança de Deus com o ser humano, eu e você podemos viver anos agindo diante dele por medo, ou nos esforçando muito para fazer as coisas que nos levem a merecer algo diante do Senhor. Mas quando a verdade sobre o amor dele por mim se torna clara, eu compreendo que ele me ama, ainda que eu fale em determinados momentos, isso gera em mim um desejo profundo de querer agradá-lo, por causa da aliança que ele tem conosco. Ele mantém a sua aliança conosco. A aliança de Deus, ela é permanente. E nós vamos ver acerca dessa aliança de Deus com o rei Davi e a sua descendência real. Essa aliança expressa a profundidade do caráter do amor de Deus quando ele faz a sua aliança conosco. Lá em Jeremias capítulo 33, nós vamos poder ler assim, o texto diz: porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que serão sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi
e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Glória a Deus. Amados, cada declaração dessa revela a profundidade da aliança de amor de Deus para conosco. Ou seja, fazer uma aliança exclusiva e definitiva com o Senhor traz um descanso para a alma do ser humano, pelo fato de saber que Deus, Ele é confiável, de saber que Ele não falha, que o amor dEle é incondicional sobre a minha e sobre a sua vida, é eterno, é imutável, e a sua palavra é digna de toda confiança. O profeta Isaías, falando sobre essa aliança divina, ele descreve assim o convite da parte de Deus, lá em Isaías 55, diz: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Ao fazer uma aliança conosco, Deus, Ele cumpre a palavra e Ele faz com que o seu propósito se cumpra sobre a minha e sobre a sua vida. Se Deus falou algo com você, se Ele revelou algo com você, se Ele expressou uma palavra a você, certamente essa palavra se cumprirá. Você pode confiar nisso, você pode confiar nele, confiar em Jesus Cristo. Ele é quem vai fazer com que se cumpra o propósito de cada palavra que Ele lançou sobre nós. Por isso, creia. Se Ele falou com você, permaneça confiante. Talvez não veio ainda, não aconteceu ainda, mas Ele fará com que isso aconteça. Deus tem uma aliança profunda conosco. E a segunda bênção que recebemos é a extensão dessa aliança do amor de Deus. A Bíblia é recheada de promessas de Deus acerca do alcance da sua aliança com o seu povo. O salmista, ele descreve Deus e o alcance da sua aliança da seguinte forma, está lá em Salmo 36, versículos 5 a 7, diz assim: o teu amor infalível, ó Senhor, é tão vasto como os céus, sua fidelidade vai além das nuvens, a tua justiça é como as montanhas poderosas, a tua justiça como as profundezas do oceano. Você se preocupa tanto com as pessoas quanto com os animais, ó Senhor. Quão precioso é o teu amor infalível, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Queridos, a aliança de amor de Deus, ela alcança a minha, a sua vida, alcança os animais, alcança toda a criação, tudo aquilo que Ele fez. Olha, perceba que os textos que nós estamos lendo trazem algo tão profundo,
algo tão lindo, promessas tão lindas sobre a nossa vida, e que nós podemos nos apossar disso, porque é a palavra de Deus, está declarado. Mas nós também podemos viver sem notar a extensão da aliança de amor de Deus por nós. Mas a Bíblia ela nos mostra que a aliança que de Deus, ela tem um efeito de extensão também sobre a nossa descendência, sobre a nossa família. Texto de Deuteronômio, capítulo 7, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Olha que lindo, porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Queridos, se vocês obedecerem a essas ordenanças, guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá essa aliança com você, comigo e com você hoje. Ele vai manter. Se nós nos mantermos diante dele, obedecendo, mantendo naquilo que ele tem nos conduzido. O texto continua: ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Querido, veja o que o texto nos traz, uma riqueza tão profunda, mas veja como Deus tem o desejo de amar a cada um de nós de maneira profunda, a ponto de alcançar essa bênção a 1000 gerações da nossa família pelo poder dessa aliança. Há uma promessa de Deus aqui. E voltando aqui para o texto de Jeremias, o texto fala sobre essa extensão da aliança, pois toca a restauração dos bens das terras que eles perderiam para a destruição de Jerusalém. Deus abençoaria com animais, com paz, com segurança, com alegria, com júbilo genuíno, com gratidão, enfim. Jeremias 32 diz, a partir do 42, ele diz: assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Querido, a palavra é dele, não é minha. É o Senhor quem está dizendo todas essas coisas. Ele restaurará a sorte. De novo, relembrando, há uma realidade iminente de destruição diante de Jerusalém,
Mas Deus, Ele está anunciando que naqueles dias, naquelas épocas futuras, Ele traria de volta a restauração por causa da extensão da aliança dele com o seu povo. O alcance de todas essas bênçãos repercute nas nações e é um testemunho para todos os povos vizinhos. Eles sabem da existência de Deus e do compromisso de amor e cuidado do Senhor com o seu próprio povo. Isso vai ficando real à medida daquilo que Deus foi fazendo. E essa aliança com Deus, o seu povo, com a sua igreja, Deus escolhe o seu povo para amar de forma profunda. Mas Ele deseja evidenciar isso, Ele deseja mostrar isso, anunciar esse compromisso dEle comigo e com você. Ele quer revelar às nações o seu poder, o seu amor, a fim de atraí-los para si com temor e com tremor. E à medida que Ele vai fazendo isso nas nossas vidas, que Ele vai realizando isso em nós, isso vai ficando visível a todos os povos, a todas as pessoas, a todos aqueles que estão próximos de nós. O versículo 6 a 9 de Jeremias 33 diz, então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, nesse lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes, da Cefelá, do Neguebe, do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sobre as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. E por que Deus fará isso? Porque Ele ama o seu povo. Porque Ele nos ama. Porque a aliança de Deus, ela é profunda e ela é extensa. Dieter Uchtdorf, eu não sei dizer isso aqui direito, mas eu sei o que ele disse. Embora sejamos incompletos, Deus nos ama completamente. Embora sejamos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente. Embora possamos nos sentir perdidos e sem bússola, o amor de Deus nos envolve completamente. Ele ama cada um de nós, mesmo aqueles que são imperfeitos, rejeitados, desajeitados, tristes ou quebrantados. Não importa como somos, não importa quem somos, não importa como estamos, o Senhor nos ama de maneira completa. O Senhor nos ama de maneira perfeita. Você crê nisso? Você confia nisso? Queridos, essa aliança profunda e extensa, ela está disponível a todos nós, a todo aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida. E por isso, se cada um de nós aqui, se algum de nós não tem vivido de fato dessa maneira, eu quero te convidar hoje
a orar diante do Senhor e a se colocar diante dele, crendo, confiando que Ele pode nos conduzir e Ele vai nos conduzir de maneira completa, de maneira perfeita, a despeito de tudo que nós estejamos vivendo, a despeito de todos os desafios que nós temos na nossa jornada. Eu não sei você, mas eu tenho muitos desafios e preciso viver na dependência dessa aliança. E por isso, o meu coração deseja me entregar exclusivamente, me entregar definitivamente ao Senhor. Nada mais pode estar entre eu e Deus. O único mediador entre nós e o Senhor é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou e que se sacrificou por mim e por você. E a você que, nesse momento final da série, você que talvez ainda não fez essa aliança exclusiva e definitiva com o Senhor. Você que está aqui talvez ainda não viveu a entrega do seu coração ao Senhor. A pergunta que eu quero te fazer, você quer? Você quer entregar? Se entregar por completo a Jesus e ter uma aliança exclusiva e definitiva com Ele? Você já entendeu que essa aliança de amor do Senhor é profunda, é extensa e pode alcançar até 1000 gerações da sua família? O amor de Deus não ama aquilo que é digno de ser amado, mas cria aquilo que é digno de ser amado. Palavras de Martim Lutero. Por isso, querido, hoje você só precisa dizer sim. Se você ainda não fez uma aliança definitiva e exclusiva com o Senhor, basta você dizer sim, Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, toda a igreja. E eu quero que a gente possa orar nesse momento, entendendo que a razão de firmarmos essa aliança é essa suficiência absoluta do nosso Deus, do Senhor Jesus. Essa suficiência absoluta dele sobre qualquer outro falso Deus, sobre qualquer outro que possa se colocar nessa terra. Jesus é superior a tudo isso. Deus escolheu exaltar o Senhor Jesus, exaltá-lo sobre todo nome, sobre tudo e sobre todos. Por isso, querido, nessa hora eu quero convidar toda a igreja a fechar os olhos e quero fazer uma oração. E se você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, ou ainda não firmou ela de maneira definitiva e exclusiva, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo hoje. Essa oração de entrega, de rendição do seu coração ao Senhor. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por quem o Senhor é. Obrigado porque eu posso perceber pela Tua palavra que a aliança do Senhor comigo, ela é profunda, ela é extensa. Ela é uma aliança de amor. É uma aliança de cuidado. É uma aliança de bondade, de misericórdia. É uma aliança que pode alcançar até 1000 gerações da minha família. Por isso, Jesus, nessa manhã, eu quero te entregar o meu coração. Eu quero firmar contigo uma aliança definitiva e uma aliança exclusiva com o Senhor por todos os dias da minha vida.
eu renuncio toda e qualquer outra aliança que eu tenha feito no passado. E eu te entrego a minha vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, há alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? De uma entrega, fazendo uma aliança definitiva com o Senhor, renunciando a tudo aquilo que não vem de Deus. Há alguém que fez essa oração pela primeira vez? Não? Amém. Amém. Glória a Deus. A oportunidade foi dada, foi lançada, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas a fazer. Mas nós queremos agora orar, consagrando as nossas vidas também. Que Deus possa continuar se revelando a você e que você possa viver plenamente a extensão e a profundidade da aliança de amor de Deus conosco. Pai, obrigado. Obrigado pela tua igreja reunida nesse lugar. Obrigado porque nós podemos, pela tua palavra, ver tantas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Nós que somos o teu povo nessa terra. Assim como o Senhor prometeu lá ao povo de Israel, essas promessas, elas se estendem a nós. Nós cremos que tu és Deus presente. Tu és o Deus que conduz a nossa vida. Tu és o Deus que conhece a nossa história. Por isso, Deus, nós estamos aqui porque cremos nessa aliança de amor profunda e extensa do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui. Se há alguém que não tem vivido a total dimensão, a plenitude daquilo que o Senhor tem reservado para que nós vivamos, entendendo, Deus, que o Senhor nos ama, não é por mérito nosso, não é por aquilo que nós fazemos, ou o Senhor deixa de nos amar por algo que não fizemos, mas o Senhor nos ama simplesmente. E isso é tão lindo, tão profundo, tão real, e nós te agradecemos. Pai, se hoje há alguém aqui que não tem sentido de fato e de forma profunda o teu amor, Pai, eu oro para que o Senhor se revele de maneira muito especial a essa pessoa. Que o Senhor haja, que o Senhor toque o seu coração e que o teu amor possa ser percebido de maneira muito linda, Deus. E que possamos sair daqui com essa certeza, com essa convicção de que somos amados pelo Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui de uma semana que celebramos 90 anos da tua igreja, sendo levados aos próximos 90, Deus, para cumprir a missão de levar esse amor, de proclamar essa aliança que o Senhor tem conosco, as pessoas, aqueles que também precisam ouvir e conhecer quem o Senhor é, e possam ter a oportunidade de ter as suas vidas ressignificadas, transformadas, Pai, e tudo isso para a glória do teu nome. Nós te entregamos nossas vidas, nós nos rendemos diante de ti, em nome de Jesus.